No último episódio, a gente viu como o mercado de trabalho americano está completamente dividido. Healthcare, inteligência artificial e energia limpa disparando no mercado, enquanto varejo, manufatura tradicional e a maioria dos outros setores estão praticamente congelados. Mas eu terminei aquele vídeo com uma pergunta que não quer calar. O que causou essa divisão? Por que o mercado de trabalho mudou tão radicalmente em tão pouco tempo? E hoje é isso que você vai descobrir. E eu já vou te avisar, quando você entender esses 3 fatores, muita coisa vai fazer sentido. Não é apenas sobre o emprego, mas sobre a economia americana como um todo. E eu poderia listar aqui uma dúzia de razões pequenas para descrever o que está acontecendo agora. Mas na real, existem apenas 3 mudanças estruturais que são enormes e que explicam quase tudo o que está acontecendo. Número 1, uma reviravolta histórica na imigração que pegou todo mundo de surpresa. Número 2, a revolução da inteligência artificial, mas não do jeito que você imagina. E o número 3, um nível de incerteza política e econômica que está paralisando decisões corporativas. Vamos agora então mergulhar em cada um deles e eu te garanto, no final desse vídeo você vai enxergar o mercado de trabalho com outros olhos e identificar as oportunidades. Fator número 1, imigração. E isso aqui que está acontecendo é histórico. Pela primeira vez em décadas, dependendo de como você mede, talvez até em mais de um século, a imigração líquida nos Estados Unidos ficou negativa no final de 2025. Deixa eu te explicar o que isso significa. Está saindo mais gente dos Estados Unidos do que está entrando. E isso nunca aconteceu na era moderna. Por quê? Políticas de imigração muito mais rígidas que foram implementadas em 2025. Fiscalização muito pesada, deportações que aumentaram. E o resultado? A torneira de mão de obra simplesmente fechou. Agora fica comigo porque isso aqui é crucial para você entender o que está acontecendo no mercado de trabalho. A população trabalhadora ela é igual a nascimento, menos mortes, mais imigração. Essa é a matemática simples. Nos últimos 50 anos, os Estados Unidos sempre contaram com a imigração para aumentar a força de trabalho. Mesmo quando os nascimentos caíam, os imigrantes compensavam. Mas agora, com migração negativa e baixa taxa de natalidade, a força de trabalho está literalmente encolhendo em alguns setores. E aqui é o plot twist. Isso muda completamente o que significa crescimento de emprego saudável. Antes de 2025, os economistas diziam que os Estados Unidos precisava criar entre 150 e 200 mil empregos por mês, só para manter o desemprego estável. Mas agora, em 2026, alguns economistas calculam que você precisa de apenas 15 a 50 mil empregos por mês. Então, quando eu disse no último vídeo que os Estados Unidos criou 50 mil empregos em dezembro, na verdade, pelos novos padrões, isso aí é quase que o suficiente. É estranho e eu entendo isso, só que tem um lado obscuro nisso tudo. Sabe aqueles setores que dependem de mão de obra de imigrante? Construção civil, agricultura, hospitalidade, cuidados domiciliares. Esses setores não estão congelados porque não querem contratar. Eles estão congelados porque não tem gente disponível. As vagas existem, mas ficam abertas por meses. O resultado? Projetos atrasados, serviços mais caros e uma pressão inflacionária que não vai embora. Então, o primeiro fator é esse. A imigração virou do avesso e mudou fundamentalmente a dinâmica do mercado de trabalho americano. Fator número 2, inteligência artificial. Mas esquece essa ideia de robôs roubando empregos. A realidade ela é muito mais sutil e, sinceramente, mais interessante. É isso que está realmente acontecendo. Mas o que está realmente acontecendo? As empresas estão investindo pesado em inteligência artificial e automação no lugar de contratar gente nova. Antes, crescer significava contratar mais pessoas. Quer vender mais? Contrata mais vendedores. Quer produzir mais? Contrata mais gente. Mas agora, em 2026, a pergunta dos CEOs é outra. Será que a IA consegue fazer isso? Atendimento ao cliente, chatbots resolvem a maioria dos problemas. Análise de dados, a IA faz em minutos o que levava dias. Criação de conteúdo, a IA escreve relatórios, e-mails e até
código básico. Recrutamento? A IA tria currículos e agenda entrevistas de forma automatizada. Então, ao invés de contratar 10 pessoas novas, a empresa investe em uma ferramenta que custa menos e trabalha 24 horas por dia. E é aqui onde o mercado se divide de novo. A IA não está eliminando empregos em massa, ela está criando dois tipos de profissionais. No lado A, quem sabe usar a IA, quem trabalha com ela e quem a usa como alavanca. Esses profissionais estão sendo disputados no mercado de trabalho e os seus salários estão subindo. No lado B, quem faz tarefas que a IA já consegue fazer sozinha ou quem não se adaptou. Esses, então, estão sendo substituídos ou tendo salários congelados. A mentalidade corporativa mudou. Hoje a obsessão é por produtividade. A lógica é simples. Se eu consigo fazer mais com menos gente usando IA, por que eu vou contratar mais? As empresas não precisam mais se preocupar com contratações, tampouco com demissões. As empresas não cortam gente porque não precisam, mas também não contratam porque a IA já deu conta. E isso se torna um ciclo que se retroalimenta. E chegamos ao terceiro fator, incerteza política e econômica. E isso aqui está travando tudo. Vamos falar de tarifas. Imagina que você é o dono de uma empresa de manufatura. Você importa componentes da Ásia. De repente, o governo diz que talvez vai ter uma tarifa de 25% em 6 meses, ou talvez não, ou talvez 10%. Ninguém sabe. Você vai contratar 50 funcionários novos? Claro que não, você acaba esperando. Agora, multiplica isso por milhares de empresas em dezenas de setores. O resultado? Todo mundo pisa no freio ao mesmo tempo. Adiciona isso a mudanças regulatórias, incerteza fiscal, dúvidas sobre regras de inteligência artificial. A confiança empresarial despenca e quando a confiança cai, as empresas cortam despesas discricionárias, guardam caixa e principalmente adiam decisões grandes. E contratação é uma das primeiras a ser adiada. E aqui está o ponto central. Esses três fatores não estão acontecendo separadamente, eles estão acontecendo juntos. Menos trabalhadores disponíveis, IA aumentando a produtividade e incerteza travando decisões. O resultado? O mercado de trabalho mais travado em uma década. Mesmo os Estados Unidos não estando tecnicamente em recessão. Então, recapitulando, o mercado de trabalho americano de 2026 é filho de três transformações gigantes. Imigração negativa, a IA mudando quantas pessoas as empresas precisam e incerteza fazendo todo mundo segurar o dinheiro. E esses três fatores explicam perfeitamente a grande divisão que a gente viu no primeiro episódio. Healthcare voando, IA e tecnologia quentes e o resto congelado. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Ok? Você entendeu o problema, você entendeu as causas. O que eu faço com essa informação? Onde estão as oportunidades reais? Como eu me preparo para esse novo mercado? E é exatamente isso que eu vou responder no próximo e último episódio dessa série. Eu vou te dar um mapa completo das oportunidades em 2026 aqui nos Estados Unidos. Vou mostrar exatamente quais skills, quais habilidades você precisa desenvolver e quais as estratégias práticas para uma transição de carreira bem-sucedida. Então já se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo e me conta nos comentários quais desses três fatores te surpreendeu mais. No próximo episódio eu vou te ajudar a criar um plano de ação. Te vejo lá.